Olá, estamos mais uma vez entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre algo muito interessante que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, assim diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante, quando Paulo escreve aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo lança a doutrina cristã sobre a fé, sobre o amor, sobre a justiça e assim outros ensinamentos também como salvação. Já no capítulo 12, ele começa a colocar que toda essa doutrina, para ter validade, ela precisa ser aplicada na vida real, ou seja, precisa ser praticada. Então não apenas basta compreender, mas tem que viver. Eu sei e conheço algumas pessoas que conhecem muito da Bíblia. Talvez você também conheça alguém que saiba muito da Bíblia. Você pergunta, a pessoa te responde na ponta da língua, e essa pessoa é um crânio, essa pessoa conhece muito da palavra, mas nem sempre, ou muitas vezes, ela não pratica tudo que ela prega. Então, nós vemos que uma das maiores barreiras para o crescimento do Evangelho é a incoerência entre o que é pregado e o que é vivido. E muitas pessoas, na verdade, já estão até muito cansadas, né, de ver tanta hipocrisia, de ver tanta gente falando muito sobre Deus, mas, na verdade, elas não têm uma vida que condiz com o que elas pregam. Nós sabemos que Deus é um Deus de relacionamento. Então, na verdade, do capítulo 12 em diante, está falando como é que nós podemos e devemos nos relacionarmos com Deus e também com o próximo, porque se nós dissermos que amamos o nosso próximo, ao qual nós não vemos, mas na verdade não amamos, nós estamos mentindo, porque como é que podemos amar a Deus ao qual nós não vemos e não amarmos, odiarmos alguém que nós vemos? Então nosso amor é um amor mentiroso, um amor hipócrita. Como é que nós não podemos amar também a Deus? Deus, ele é amor, ele se expressa, ele se manifesta de várias maneiras. Aqui ele começa, eu estou lendo aqui através dessa linguagem que nós chamamos de Nova Versão Internacional, ele diz portanto, ou seja, é a quarta conjunção que é colocada nessa carta de Paulo aos Romanos. É uma conclusão, uma conjunção conclusiva. Ela conclui no sentido de que nós devemos nos consagrar a Deus. Então, a consagração então é a base para o nosso relacionamento com Deus e também para o nosso bom relacionamento para com as outras pessoas. E tudo isso, na verdade, ele acaba concluindo aquela expressão que está em Romanos capítulo 11, versículo 36, que tudo é para a honra e glória de Deus, ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos ou reagimos diante das circunstâncias da vida, diante das pessoas, tem que ser para agradar a Deus. Ele usa uma outra expressão bem interessante aqui também, que diz assim, rogo-lhes. E essa palavra é uma palavra interessante porque é uma palavra de origem grega e ela tem um significado que significa chamar ao lado para ajudar.
o próprio Jesus usou uma outra palavra com um significado muito semelhante quando ele falou do Consolador, ou seja, o Espírito Santo, que seria colocado como Paracletos, ou seja, como alguém que estaria ao nosso lado para nos ajudar, para nos ensinar, para nos consolar, para nos confortar, ou seja, alguém que estaria junto de nós, não nos deixaríamos órfãos, ou seja, alguém que estaria perto para nos aconselhar, para nos ajudar na nossa vida dia após dia. Então, rogo-lhes, e Paulo está dizendo que ele se colocava como um conselheiro, e um bom conselheiro, um ótimo conselheiro, que carregava o peso do seu apostolado. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é exposta em todos os capítulos do 1 até o capítulo 11. E inclui aí o amor de Deus, a justiça de Deus e o dom da fé. Ou seja, na verdade, então, as misericórdias de Deus, elas são responsáveis para que nós não sejamos consumidos. Aqui, ofereçam, ou seja, outra tradução diz apresenteis. Então, ofereço ou apresenteis significa apresentar de uma vez por toda. Então, ordena uma entrega definitiva do corpo ao Senhor Jesus. É da mesma forma como o noivo, a noiva se entrega no ato do casamento, assim também nós também temos que nos entregar totalmente a Deus. Interessante que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós começamos a fazer parte da Igreja do Senhor. E essa Igreja do Senhor é comparada com o corpo, ou seja, nós fazemos parte agora do corpo de Cristo, que está ligado ao próprio Cristo, que é a cabeça da Igreja. Então nós temos um relacionamento muito íntimo com o próprio Jesus. Sabemos que hoje nós não podemos vê-lo assim como ele é, mas nós podemos senti-lo, nós podemos ouvir a sua voz, ele fala conosco ao nosso coração, tem a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, que nos ampara, que nos ajuda. Isso também faz com que nós sejamos consolados. Ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos no Antigo Testamento, fala sobre muitas leis cerimoniais, de como apresentar o holocausto, o sacrifício a Deus. Nós temos um sacrifício que foi feito no Antigo Testamento. Caim ofereceu, ele era lavrador, ofereceu dos frutos da terra, e o seu irmão Abel ofereceu do seu rebanho, né, uma ovelha. E Deus, ele aceitou a oferta, ele aceitou o holocausto, o sacrifício de Abel, mas não aceitou de Caim. Talvez você pergunte, mas por que será isso? Né? É muito simples, querido. Caim era mau, ele tinha uma motivação má no seu coração. Abel, pelo contrário, ele tinha uma boa motivação, ele queria agradar a Deus. Ele foi criado assim também como Caim, mas o coração de Abel era um bom coração. Ele queria estar perto de Deus, ele queria ouvir a Deus, ele queria ter um relacionamento mais íntimo com Deus, e por isso que Deus o aceitou, e aceitou também a sua oferta. Então ele está dizendo que o nosso corpo tem que ser oferecido como sacrifício vivo a Deus. Mas o que significa então ser um sacrifício vivo? É tudo que a gente fizer, como a gente falar, como a gente se comportar, como a gente pensar, como a gente sentir, como a gente olhar, como a gente ouvir, ou seja, todo o nosso ser, ele deve expressar a glória de Deus, ou seja, nós devemos nos parecer com Jesus Cristo, que foi, na verdade, a prova mais evidente no sacrifício vivo. Mas, pastor, eu soube que Jesus morreu na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, hoje, ele é a prova mais forte de ser um sacrifício vivo. Nós temos também Isaac, que se deixou se colocar num lugar para sacrifício, mas Deus não permitiu que Abraão, seu pai, pudesse sacrificá-lo.
Então o que que nós entendemos de tudo isso? Hoje nós podemos realmente nos oferecer a Deus a nossa vida, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir com as pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, ou seja, nós agirmos de uma forma positiva e fazer diferença, agir de uma forma que aonde nós estejamos, nós possamos realmente fazer com que as pessoas se sintam tocadas por Deus, que as pessoas se sintam bem, aonde nós formos nós possamos levar alegria, nós possamos levar paz, nós sejamos aqueles que sejamos pacificadores e não aqueles que fazem as contendas, as brigas, as divisões. Pelo contrário, sejamos pacificadores, que nós possamos levar alegria, ou seja, se um ambiente está carregado, está pesado, está triste, que nós possamos levar alegria, porque a Bíblia diz que o povo do Senhor é o povo mais alegre da face da terra. Então, ser um sacrifício vivo significa ser luz, significa ser sal. Também ele fala aqui sobre um culto racional. Esse culto racional, ele vem do grego, que significa lógica, ou seja, à luz de todas as riquezas espirituais que nós recebemos, que nós desfrutamos de Deus, ou seja, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, tudo isso nós recebemos automaticamente. Como não adorá-lo? Como não louvá-lo? Como não querer estar junto dele? Então, esse culto racional significa: poxa vida, Deus me deu tanto, Deus me deu uma família, Deus me deu saúde, Deus me deu emprego. Talvez você não tenha, talvez aquele emprego dos teus sonhos, talvez você não tenha a casa dos teus sonhos, mas muitas pessoas estão em situações bem piores que a tua. Seja grato a Ele. Então, quando você se torna uma pessoa grata a Deus por tudo que Deus já te deu e por tudo que Deus ainda vai te dar, porque você sabe que Ele está perto de você, que Ele o ama, que Ele deseja que você seja feliz e próspero, isso faz com que nós, racionalmente, intelectualmente e com todo o nosso ser, desejamos estar na presença dEle. Esse é o culto lógico, esse é o culto racional. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Então, na verdade, Deus fez o homem para que tenha esse relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Deus envolve, na verdade, a verdadeira adoração. E essa adoração, essa consagração cristã que nós precisamos para estar ao lado de Deus, envolve 3 passos. O primeiro passo, muito importante, é entregar o nosso corpo a Deus. Antes de conhecer a Deus, quem sabe você era uma pessoa viciada em pornografia, viciada no álcool, viciada em cigarro, viciada em tantas coisas, quem sabe até na internet, viciada em tantas coisas que te prendia, que deixava de você estar mais perto de Deus, até mesmo de ser um pai melhor, uma mãe melhor ou um filho melhor. Então você acabava usando o teu corpo para os prazeres do mundo e não para a glória de Deus. Hoje a palavra de Deus diz que nós devemos usar nosso corpo, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ou seja, usar nosso corpo para o bem, usar nosso corpo para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nosso corpo. Então é um privilégio glorificar e engrandecer a Cristo com o nosso corpo. Talvez você não compreenda muito bem isso, mas um dia nós vamos se apresentar a Deus e tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos, nada fica despercebido e nem desapercebido diante do Senhor. E nós vamos ter que prestar contas. E Deus quer a integridade do nosso ser, ou seja, corpo, alma e espírito, para que nós possamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E o primeiro passo, entregar o nosso corpo
a Deus, entregar nossos membros a Deus, ou seja, o que nós somos, entregarmos totalmente para Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando nessa oportunidade sobre uma vida cristã transformada, modificada, uma vida nova em Cristo Jesus. Falamos que para termos um relacionamento mais íntimo com Deus, nós precisamos entregar o nosso corpo. Agora, nós precisamos também entregar a nossa mente a Deus. Ou seja, o mundo, ele quer realmente controlar a nossa mente. O mundo, quando eu falo, são sistemas. Eles muitas vezes tentam e buscam de todas as formas transformar mudar os nossos pensamentos, controlar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, mas Deus, ele quer transformá-la. O termo traduzido aqui em transformar significa e é o mesmo por transfigurar. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 2, fala sobre a transfiguração de Jesus, onde o Senhor Jesus ele mostrou realmente quem ele era, ou seja, a presença de Deus, o Deus vivo aqui na terra. E Pedro, Tiago e João, lá no Monte Tabor, eles viram a glória do Senhor Jesus. Então, transfigurar, né, é a mesma palavra na nossa língua portuguesa como metamorfose. E ela descreve uma mudança, né, que ocorre de dentro para fora. Talvez você já tenha visto uma lagarta, né? Essa lagarta, ela chega um momento da vida que ela entra e faz um casulo, e do casulo transforma-se numa linda borboleta. Ou seja, um animal aparentemente feio no início, até nojento talvez para alguns, transforma-se numa linda borboleta. É um animal bonito, colorido, cheio de vida, que voa e que traz alegria, traz brilho, traz cor para a natureza. É assim que Deus quer que nós também sejamos, ou seja, dentro de nós, Deus quer fazer uma mudança em nossa mente para que nós possamos realmente sermos mais parecidos com Jesus, termos a mente de Cristo, pensar como Ele pensava, falar como Ele falava, agir como Ele agia, reagir como Ele reagia, não somente ser uma pessoa boa nesse sentido, mas efetivamente produtiva, uma pessoa que faz essa diferença, uma pessoa que não importa se é na igreja, se é em casa, se é no trabalho, aonde ela for, ela vai realmente trazer luz, ela vai realmente mudar o ambiente onde ela está. Então, para que isso aconteça, precisa de uma mudança interna. Essa mudança interna só é produzida através do Espírito Santo de Deus. O mundo deseja mudar a nossa mente. O mundo exerce uma pressão externa muito forte, mas o Espírito Santo, ele produz uma mudança interna, liberando poder para mudar. Então, se o mundo controlar a nossa maneira de pensar, nós acabamos sendo conformados com o mundo, ou seja, assumimos a expressão exterior, que não se refere ou não reflete, na verdade, o que nós somos interiormente. Então, é um embuste, apenas uma representação. Nós acabamos vivendo de máscaras, né? Como se fôssemos artistas, mas realmente falamos, expressamos, não o que nós somos de verdade, mas o que o mundo, o que as pessoas querem que a gente seja. E é tão triste quando as pessoas estão sendo conformadas com o mundo. Na verdade, elas estão falando coisas
que elas não acreditam, elas estão fazendo coisas que na verdade elas não creem naquilo. Isso é ser conformado com o mundo, mas Deus quer que nós sejamos transformados. Transformado significa ir além da forma, é uma mudança interior que reflete exteriormente em uma nova forma de ser. E é isso que Deus quer que nós sejamos, pessoas parecidas com o seu Filho amado Jesus Cristo. Nós também temos que entregar a nossa volição, ou seja, a nossa vontade. Sabemos que a mente controla o corpo e a vontade controla a mente. E somente quando nós entregamos a nossa vontade a Deus, é que Deus ele tem o poder para assumir o controle de nossa vida. O apóstolo Paulo um dia já disse que o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuar, porque o mal que eu não quero eu acabo fazendo e o bem que eu desejo eu acabo não fazendo. Então, para a gente entender, tem muitas coisas que nós queremos fazer e nós não conseguimos fazer, mas quando nós deixamos sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos dá o poder para escolher fazer o bem, para decidir fazer o bem, não apenas agir segundo as nossas concupiscências, nossos desejos carnais, e todos nós temos muitos desejos, mas para satisfazer e agradar ao Senhor. Nós temos que chegar a um ponto de orar assim como Jesus orava e dizia: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Você está orando dessa forma? Você está colocando para Deus: Senhor, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho metas, mas antes de qualquer coisa, que aconteça somente o que o Senhor tiver realmente batido o martelo. Que a tua vontade, Senhor, aconteça e não a minha. Nós devemos entregar, queridos, o nosso corpo ao Senhor, dedicar tempo ao Senhor, dedicar tempo através da sua palavra e deixar ser transformado, transformar nossa mente e nossos pensamentos todos os dias. Assim como aquele que é alcoólatra, ele tem que não beber naquele dia, nós também temos que, Senhor, toma conta do nosso corpo, toma conta da nossa mente, toma conta da nossa vontade nesse dia. É viver um dia após o outro. Temos que entregar os nossos planos para Deus e deixar que o Senhor faça o que for melhor. A palavra de Deus diz que o homem faz planos, traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A palavra de Deus também diz que os pensamentos do Senhor são muito mais superiores, muito mais altos que os nossos pensamentos. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Então, para nós termos um relacionamento correto com Deus, nós devemos começar o dia entregando-lhe todo o nosso ser, corpo, alma e mente. Nós precisamos também entender que quando nós aceitamos Jesus, a regeneração ela é instantânea, ou seja, Deus nos regenera, somos uma nova vida, uma nova criatura, mas há um processo de santificação que isso vai até o final da nossa vida. E esse processo de santificação significa que a nossa alma, na verdade, ela precisa ser curada, precisa ser tratada dia após dia, ela precisa ser liberta de muitos conceitos e preconceitos que nós temos também. E isso é uma transformação contínua, ou seja, todos os dias nós estamos sendo curados, tratados, trabalhados por Deus, forjados para sermos uma pessoa melhor. Então, quanto mais tempo nós passamos na intimidade com Deus, mais nós somos conformados, mais nós somos transformados à sua imagem, ou seja, mais parecidos com o Senhor nós acabamos de ser. Então a fé, ela manifesta-se na obediência da palavra de Deus. E para nós termos e sermos diferentes, nós precisamos ter fé e determinação, ou seja, uma coragem. E essa coragem é fruto da fé
em Jesus Cristo e de uma melhor compreensão das verdades bíblicas. Queridos, você quer ter uma vida nova? Deixar de lado talvez tudo que você já fez, todos os teus erros, todas as tuas falhas, todos os teus maus caminhos, tuas más escolhas. Só com Jesus você pode isso, porque Ele é que morreu por ti na cruz do Calvário. Religião não salva ninguém, sacerdote, pastor, guru não salva ninguém, igreja não salva ninguém, mas Jesus salva. Se você buscá-lo de todo o coração, entregar a tua vida para Ele, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai mudar a tua vida, assim como Ele mudou a minha. Ele vai tirar esse peso que está sobre as tuas costas, esse peso de culpa, de condenação. Ele vai tirar todo o estresse, toda a ansiedade, toda a preocupação e vai te dar paz. Uma paz que excede a toda a compreensão humana. Uma paz que muitas pessoas não conseguem compreender, porque não quer dizer que Deus vai terminar com os teus problemas, mas significa que Ele vai estar ao teu lado, significa que a vitória é garantida. O tempo da vitória não vai importar, mas Deus está contigo, você vai vencer, você vai chegar até o final e lá no final você vai poder cantar o hino da vitória. Com Deus ao teu lado, você vai ter mais facilidade para poder colocar em prática tudo que você compreende. Quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, as pessoas à tua volta vão ver a diferença e vão querer esse Deus para a vida delas também. Então você precisa colocar em prática tudo que você já aprendeu. Quanto mais nós colocamos em prática, mais nós permitimos a ação de Deus em nossas vidas, mais o seu nome é honrado e glorificado. Eu quero agora começar a orar por você, para que você tenha uma vida transformada, mudada radicalmente, que seja realmente um cristão que possa dar muito orgulho ao nosso Deus e ao nosso Pai. Se possível, feche os teus olhos que eu quero orar por você nesse momento. Querido amado Deus, eu sei, ó Pai, que tem muitas pessoas que estão ouvindo, estão vendo essa programação, às vezes tem até dificuldade de dormir, Senhor. O sono não vem, mas agora alcança essa vida, alcança essa pessoa que está muito chateada, muito triste, aborrecida. Alcança essa pessoa que não sabe mais o que vai fazer, talvez até esteja pensando na morte. Alcança, Senhor, essa vida que não sabe o que vai fazer com seus filhos. Há muita rebeldia. Talvez ela não soube tratar, cuidar, Senhor, colocar limites. Mas agora, Senhor, a única forma e a única pessoa que pode lhe ajudar é o Senhor. Senhor, abençoa essa pessoa que de repente ela já sabe o que é correto, mas não tem forças suficiente para agir conforme a Tua palavra. Mas ela pede, Senhor, ela clama, ela chora, porque ela quer, Senhor, Te agradar. Ela quer ter uma vida nova, completamente mudada e transformada. Ela não quer apenas conhecer a Tua palavra, mas ela quer realmente praticar, obedecer a Tua palavra. Ajuda ela, Senhor, nas suas fraquezas. Retira, ó Pai, quebra toda arma forjada contra ela, toda e qualquer cadeia que lhe prende, Senhor. Ajude-a nesse momento, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.